Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Começamos o nosso programa de Direção Espiritual, hoje gravando aqui em Brasília, com toda a equipe da Canção Nova de Brasília, a quem eu agradeço pelo carinho, por me receber, e também a Andréia, que nos recebe aqui na sua casa, nos oferecendo esse espaço como um cenário natural, é uma residência mesmo, para que a gente não ficasse sem o programa. Cada um de nós carrega o dom de ser capaz e ser feliz. E um pouquinho antes, numa estrofe que vem antes deste último refrão, nós dizemos que num dia a gente chega e no outro a gente vai embora. Uma metáfora interessante da duração da vida. Sim, o poeta, neste caso aqui, Renato Teixeira e Almir Sater, falam de maneira muito simples e ao mesmo tempo nos proporcionando uma poética interessantíssima, colocando a vida justamente quase que como num susto, porque é mesmo. E eu acredito que ultimamente nós estejamos todos ainda mais assustados na não percepção do tempo, né? Nós estamos vivendo de uma maneira que parece que a gente não percebe o tempo passar. Se a gente não tem a percepção do momento presente, tudo isso parece um susto. Eu me lembro que na semana passada nós falamos da necessidade de compreender a vida como uma oportunidade única, irrepetível, e nós falamos do quanto nós somos pouco experientes em perceber o nosso cotidiano. Ainda essa semana lá no Twitter, uma pessoa que eu admiro muito, ela é psicoterapeuta, ela escreveu assim que, claro, eu não vou repetir da maneira como ela falou, porque não me recordo exatamente como foram as palavras, mas toda sexta-feira nós temos uma enxurrada de vídeos no WhatsApp, de mensagens dizendo assim, sextou. E ela fez uma reflexão interessante sobre isso. Ela viu um pouquinho os avessos. Claro, muita gente pode mandar só por uma graça mesmo, mas a expressão sextou, da maneira como ela é colocada nas redes sociais, dá-nos uma impressão de que a gente só suporta a semana, que nós ficamos loucos para viver o fim de semana como se ele fosse maravilhoso, espetacular, diferente de tudo aquilo que a gente experimenta ao longo da semana. E há uma tristeza mesmo nisso, né? Se você for pensar que a gente vive a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta também, como se fosse um peso, um fardo a ser levado, e que somente no momento em que nós iniciamos o fim de semana é que a gente tem algum alento. Aí eu até respondi para ela que talvez o problema esteja em nós não percebermos o valor dos processos. Sim, porque tudo aquilo que eu faço na minha vida é processual. É processual porque são fatos que estão alinhavados por um objetivo. Processo é isso. É tudo aquilo que está alinhavado, que tem coerência, que tem argumentos, e que depois, quando você olha para ele, é um todo. Não é apenas um detalhe, não, é um todo. O processo, ele vai observar todas as fases daquilo que está sendo analisado. E na nossa vida, minha gente, se nós não tivermos a sabedoria necessária, nós vamos viver a vida sempre esquecendo de que ela é processual, querendo apenas o resultado das coisas. E não é assim. Se eu não me alegrar no processo, a felicidade não será possível para mim. Jung, que foi um grande seguidor de Freud, que depois criou uma forma muito única de ver a psique humana, ele dizia justamente que o ser humano ele fica vivo à medida em que ele é alimentado por um desejo. Se a gente não deseja,
Se a gente para de desejar, a gente aos poucos vai morrendo. Sim, porque para ele o desejo é um elan vital que nos mantém vivos. É aquele movimento interior que faz com que a gente tenha disposição de acordar todos os dias, de ir trabalhar, de ir viver, de fazer o que a gente precisa fazer, porque um desejo nos alimenta. Jung dizia que quando nós vivemos a satisfação do desejo, pode haver até uma certa frustração. Aí a gente vai descobrir que o melhor do desejo era construí-lo, e nem tanto a sua realização. É daí que nasce aquele ditado popular que o melhor da festa é esperar por ela. Sim, a experiência de você cultivar um desejo, e você pode chamar de outra coisa, pode falar de outra forma isso. Viktor Frankl chamava de sentido da vida. Quando você mantém vivo o sentido das coisas, da existência, daquilo que te faz ser quem você é, você começa a saborear o processo, que não é só um resultado do sentido da vida, não. O sentido da vida pode até me levar a alguns resultados, mas nem sempre eu tenho resultados daquilo que eu faço. Mas eu preciso descobrir uma satisfação ali naquilo que eu faço. É o preparar. É igual o significado da palavra esperança. A esperança não é um conceito estagnado, pronto. Não, porque eu espero, eu digo, eu estou esperando. Mas significa que enquanto eu estou esperando, eu estou construindo aquilo que eu espero. Também aí você tem uma dimensão processual. Você não está de mãos cruzadas, braços cruzados, esperando por aquilo que você quer que aconteça. É por isso que na esperança cristã é uma esperança operante. Um conceito que a gente pega de um filósofo não, teólogo, protestante inclusive, Moltmann, dizia de maneira sofisticada que a esperança cristã, ela é operante. Isto é, eu opero enquanto espero. Eu faço, eu construo aquilo que eu estou esperando. Essa é a esperança cristã em relação à eternidade. Às vezes muitas pessoas têm uma certa ansiedade, né, em relação à eternidade. E eu compreendo, nós que somos ocidentais, nós temos uma dificuldade muito grande de lidar com a eternidade, porque nós ocidentais somos muito racionais. Na semana passada eu falava da monja Regina, que é uma hinduísta. E chegou um momento de algumas explicações que ela estava nos dando, e eu percebi que ela ia ficando assim, como que sem graça diante de nós. Aí ela parava e falava, mas isso não dá para explicar. Sim, porque embora ela seja ocidental, ela está vivendo uma religião que tem uma filosofia oriental muito baseada numa capacidade que eles têm de não precisar perguntar racionalmente sobre tudo. Eles convivem bem com a pergunta. Eles não têm tanta necessidade da resposta. E às vezes a fé parece até ingênua. Mas nós que somos ocidentais, com essa necessidade de racionalizar tudo, nós muitas vezes olhamos para a eternidade e queremos entendê-la. E às vezes eu, como padre, vivo o constrangimento de ter de falar sobre isso de forma racional, quando na verdade a eternidade não cabe nos nossos conceitos racionais. Aí a pessoa me pergunta, padre, como é que é depois que a gente morre? Primeiro, eu não morri também, não sei, estou na mesma situação que você. Aí a minha fé, eu como cristão, eu sou levado a acreditar que a eternidade será o meu encontro definitivo com Deus. Isso pode significar tanta coisa, mas não dá para racionalizar isso. Porque se eu tentar racionalizar, há pessoas que têm necessidade de imaginar o céu igual uma cidade, com ruas, com casas, onde moram os melhores, onde moram os piores. Há pessoas que têm necessidade imensa de pensar o céu como se fosse um lugar igual aqui. Sim, se eu estou falando de eternidade, naturalmente eu preciso esquecer o tempo e o espaço, que são categorias humanas, terrenas. O tempo, esse que a gente olha no relógio,
O espaço, essa localização, onde fica essa casa, onde fica a outra casa, onde está essa cidade. Você pega um mapa e você identifica as cidades, os países, os estados. Bem, se eu quiser compreender a eternidade a partir dos conceitos racionais e daquilo que racionalmente eu posso falar, eu vou ficar com uma visão muito mesquinha da eternidade. É por isso que Moltmann dizia que o conceito de esperança é a forma mais justa e honesta que nós temos de pensar a eternidade. A partir dele, eu espero, mas o que eu espero? Não sei. Será uma surpresa. Mas enquanto eu espero, eu preparo, porque a esperança é operante. Tá, mas como é que eu preparo? Vivendo bem. É vivendo bem que nós preparamos a eternidade. Pare de ficar com essa ansiedade, de ficar querendo saber como será depois da morte. Ocupe-se da vida, é a única maneira que você tem de preparar a morte. É a maneira mais justa, mais honesta que você tem de olhar para a sua eternidade, para aquilo que lhe espera, é vivendo bem o momento presente. Por isso que nós não podemos compreender uma religião que nos faz ter desprezo pelo tempo e pelo espaço. Durante muito tempo, vigoraram algumas espiritualidades que ensinavam as pessoas a ter desprezo pelo mundo. Não faz sentido, minha gente. O mundo a que Jesus se referia, vós estáis no mundo, mas não sois do mundo, essa expressão de Jesus para os seus apóstolos não era para que eles desprezassem as coisas do mundo, não, era para que eles soubessem que este mundo é passageiro, essa casa é passageira, este piano é passageiro, este material que nós estamos usando para fazer esse programa chegar até você é passageiro, essa televisão que você está tendo aí diante de você, por onde nós entramos, por onde nós passamos, é passageira. O dinheiro é passageiro, o sucesso é passageiro. Aí Jesus está ensinando que há uma maneira interessante de lidar com o tempo e com o espaço. Tá bom, eu tenho, mas eu não vou me apegar àquilo que tenho, porque tudo isso passa. É igual o apego às pessoas. Eu sei que é muito difícil a gente perder alguém, mas o nosso excesso de sofrimento na perda está justamente em não aprendizado. Nós não aprendemos que as pessoas também serão passageiras na nossa vida. A gente pode até saber, mas a gente não aprendeu. É igual a música. A lição nós sabemos de cor, só nos resta aprender. Sim, tem muita coisa que nós sabemos de cor, mas ainda não aprendemos. Pode ser que se a gente tivesse sido educados desde pequenos a compreender a morte como um processo natural na nossa vida, nós teríamos menos dificuldade no momento em que ela acontecesse ao nosso lado. Mas às vezes a falta de espiritualidade, a falta de vida interior, nos faz a gente ficar apegados demais à matéria e às pessoas. Pois é, são as nossas dificuldades porque somos ocidentais. Somos apegados demais ao tempo, ao espaço e queremos compreender a eternidade a partir do limite que nós temos. Eu, como professor de escatologia, eu tinha que falar tudo aquilo que a igreja diz sobre céu, inferno, purgatório. Mas eu tinha um desafio a mais, que não era apenas deixar os meus alunos reproduzirem o que a igreja ensina sobre isso. Porque às vezes a catequese, ela pode ser mais uma vez um reforço deste excesso de materialidade. Então, a pregação, ela chega até mim falando do céu, falando da eternidade, e ela pode me sugerir novamente um reforço de que é material. O céu é material, o céu é localizado, o céu está no tempo e no espaço. Não. Então o meu desafio como professor era que nós soubéssemos falar a linguagem sem ficarmos presos a ela. A eternidade é muito mais uma esperança do que um conceito fechado. Tá bom, eu espero. Mas o que eu espero? Não sei. Mas eu vivo bem para esperar.
E aliás, a melhor maneira de preparar a eternidade é vivendo bem. Não há outro jeito. Se eu estou atento aos processos que me cercam, a minha vida profissional, a minha vida afetiva, e aí você pode desdobrar-se naquilo que você faz, em tudo aquilo que você tem, nas suas demandas do dia a dia. Se você se propõe a viver bem em tudo aquilo que você faz, e o que é viver bem, minha gente? É você ser correto, você ser justo, você ter da compreensão de que não faz sentido você ser um instrumental de injustiça no mundo. Comece, por exemplo, a permitir o ódio morar dentro de você. Comece a permitir a vingança ficar alojada dentro de você. Permita que a vingança, que o ódio, que o rancor comecem a dar ordens às suas atitudes. Sim, porque as minhas atitudes, elas são todas ordenadas por aquilo que sinto e penso. Ou você acha que a sua atitude está deslocada? Não, ela é sempre um fruto do que você pensou e sentiu. E faz tudo dentro do mesmo lugar. É dentro do cérebro que tudo isso acontece. É na mente. Às vezes a gente usa o coração, né, para simbolizar o amor, o sentimento. Sim, não tem problema você simbolizar. Mas é aqui que tudo acontece. Pensamento e sentimento. São eles que dão ordem às minhas atitudes. Tudo aquilo que sai de mim como uma atitude, como um gesto, é fruto do meu pensamento e do meu sentimento. E é por isso que eu preciso ter um cuidado imenso com aquilo que eu penso, com aquilo que eu sinto. E consequentemente com aquilo que eu falo. Porque a fala é justamente a expressão do que você está sentindo e pensando. Se eu não cuido, minha gente, daquilo que eu penso, se de repente eu começo a alimentar, está aqui o João Paulo, boa noite João Paulo, obrigado pela sua presença. Se de repente o João Paulo faz parte da minha ambiência afetiva, eu convivo com ele, e eu começo a alimentar dentro de mim um ódio pelo João Paulo, às vezes sem motivo, e você sabe que isso é possível. Às vezes você pega a implicância de uma pessoa, pega a birra dela, você não sabe exatamente porquê, você não buscou os motivos dessa implicância, dessa dificuldade com aquela pessoa, e você começa a alimentar um sentimento ruim em relação a João Paulo. Eu começo a alimentar o meu pensamento: nossa, gostaria tanto que João Paulo, que ele fosse mandado embora do serviço dele, que não desse certo. Fico sabendo que ele está batalhando por uma coisa, eu ali, no silêncio do meu coração, fico pensando que eu ficaria muito feliz que aquilo desse errado. Eu tenho certeza que eu estou falando aqui e você está se identificando com o que eu falo. Sabe por quê? Porque nós somos todos iguais. Em algum momento, o nosso pensamento colocou-nos contrários a alguém, mesmo que fosse sem motivo. E às vezes tem motivo também. O que eu estou dizendo é que se você alimenta o que você pensa em relação àquela pessoa, e se você está alimentando um pensamento que é nocivo, que é ruim, que prejudica, que é injusto, aí naturalmente aquele pensamento se desdobra num sentimento de aversão, ou às vezes é até o contrário. Começa com o sentimento de aversão e depois você começa a pensar coisas ruins sobre ele. Se você alimenta isso dentro de você, se eu alimento, no exemplo que eu estou dando, se eu começo a alimentar o meu sentimento de rejeição a João Paulo e o meu pensamento de desejar que João Paulo se dê mal, que João Paulo morra, que João Paulo seja prejudicado, eu estou a um passo de ser capaz de fazer um gesto concreto que prejudique a vida de João Paulo. Será, padre? Sim. Muitos monstros nos habitam, minha gente. Por isso que eu digo para você, a gente olha para essas pessoas que são capazes de matar, que são capazes de assassinar outras pessoas, e a gente se acha tão diferente delas. Começa a alimentar o ódio dentro do seu coração para você ver. Comece a alimentar a vingança, e de repente você está achando normal pegar uma arma e acabar com a vida daquela pessoa. Comece a alimentar os sentimentos que são diabólicos para você ver. Um prazo, sei lá de quanto tempo, 2, 3, 4, 5 meses, às vezes um ano, você será capaz sim de tirar a vida daquela pessoa. Por quê?
Porque o diabo se alojou no seu pensamento e no seu sentimento. E é por isso que a palavra, às vezes ela é tão enganosa. Às vezes uma pessoa fala uma coisa para você, uma palavra que expressa bondade, mas a palavra já está a serviço. Ela já é ardilosa, ela já tenta lhe enganar, porque ela já está a serviço de um pensamento maldoso e de um sentimento maldoso. Eu sempre digo isso. Dá tréguas aos seus sentimentos e aos seus pensamentos e o diabo faz parte da sua vida. Começa a fazer parte da sua vida. Aquela história de possessão demoníaca, eu nunca vi aquilo que aparece nos filmes. Nunca vi. Agora eu vejo o diabo alojado na mente de muitas pessoas, o tempo todo, que estão articulando maldade, não têm o mínimo de responsabilidade com os outros, são desonestas, são injustas. Ali sim o diabólico está tendo espaço para agir no mundo, através daquela pessoa. Então vamos só recapitular. A minha atitude é um fruto do que eu penso e do que eu sinto. Se eu estou alimentando pensamentos ruins, injustos, aí você pensa tudo aquilo que é ruim. Mentira, infidelidade, maldade. Se o meu pensamento está nutrindo isso dentro de mim, ele está então julgando sentimentos também ruins, que vai me colocar numa oposição, que vão me colocar numa oposição em relação às outras pessoas. E sem perceber eu me torno um instrumento do mal. Volto a dizer, estou falando aqui e você está pensando, claro, é bom assim. O programa só tem sentido se ele nos faz pensar. Eu tenho certeza que você já identificou isso em você, ou então naquela pessoa maldosa lá do seu trabalho, que está sempre articulando contra outras pessoas, ou aquela pessoa que se tornou uma habitação da desonestidade. Ela é capaz de qualquer coisa para manter os seus interesses. Ela é capaz de passar por cima do outro. Ela é capaz de causar um prejuízo e nem fica preocupado. Dá o calote aqui, dá um calote ali. Engana um aqui, engana um outro ali. Isso é possessão demoníaca. Porque nós não nascemos para isso. Mas em algum momento da vida, seja lá no nosso processo formativo, na primeira infância, quando nós somos tão frágeis, quando nós não somos capazes de refletir sobre os nossos pensamentos e sobre os nossos sentimentos, porque a gente ainda não sabe nem o que é certo, o que é errado, se não existe alguém ali para nos ajudar a purificar o que nós estamos sentindo e pensando, com frases muito práticas: meu filho, isso não pode, porque a criança, minha gente, ela não esconde o que ela pensa e o que ela sente. Tanto é que em muitos momentos, quantas vezes uma criança de 3, 4 anos fala: eu vou matar você. Grita isso para a mãe, porque está sendo contrariada. A gente pode pensar: mas isso é tão inocente, é coisa de uma criança. Sim, se não há uma correção ali naquele momento, carinhosa, amorosa, meu filho, nunca mais diga isso, porque é muito feio matar alguém. Para que ela possa começar a entender, para que aquela linguagem não crie dentro dela uma disposição ao pensamento futuro e ao sentimento futuro, que quando alguém me contrariar, é justo eu poder matá-la. Eu posso matar. Se a gente não tem uma pessoa nos orientando, minha gente, seja pai, seja mãe, seja avó, avô, tio, irmão, vizinho, se nós não tivermos na fase em que nós não temos este filtro do certo e do errado, se nós não temos alguém para nos ajudar a entender o que a gente sente, o que a gente pensa, nós nos tornamos futuros assassinos. Nós seremos, em potencial, aqueles que invadiram a escola e exterminou todo mundo. Quando é que começou aquele crime? Naquele dia, num dia anterior? A justiça já chegou à conclusão de que foi um crime premeditado. Sim, mas uma semana antes, 2 meses antes, não. Aquilo ali começou na infância daqueles meninos, quando o essencial foi negado a eles. O essencial, quando nos é negado, minha gente, deixa um buraco imenso. Uma criança não nasce para ser bandido. Ela não nasceu para dar errado.
Agora, o que nós fazemos com ela contribui justamente para que aquela índole, às vezes maldosa que ela tem, cresça. Porque quem pode dizer que nós também não temos essas índoles dentro de nós? Temos. Descuide de você para você ver o monstro que você se torna. Eu sempre digo isso. Nós que somos religiosos, nós que vivemos uma experiência de Deus, porque publicamente dizemos isso aos outros. Não estou dizendo que aquele que não diz não viva. Estou dizendo eu, no meu caso. Você já imaginou que contraditório seria se nos meus bastidores eu fosse uma pessoa maldosa? Se eu não tivesse capacidade de reconhecer os meus erros? Se eu prejudicasse João Paulo conscientemente, mesmo sendo padre? Isso acontece muito. Uma casca religiosa para esconder maldades vergonhosas. Como os padres que foram acusados de pedofilia, abuso sexual de pessoas que vão buscar, ou outras lideranças religiosas, padres, pastores, leigos, que exercem uma autoridade religiosa sobre alguém e abusam, ultrapassam uma maldade, minha gente, que está protegida pela religiosidade. É o que eu estou dizendo. Se eu não cuido dos meus sentimentos e dos meus pensamentos diariamente, purificando-os, pedindo perdão a Deus e aos outros, eu me torno um monstro. Sim, tenho potencial para ser santo, tenho, mas também tenho potencial para ser um monstro. E com você não é diferente. É por isso que você precisa ficar muito atento ao que você sente, ao que você pensa e, consequentemente, ao que você fala, para que você não se torne um obstáculo para si mesmo, para que você não se torne um monstro, para que você possa recolher de você somente aquilo que você tem de melhor e purificar no dia a dia, para que toda essa tendência que você tem a fazer a maldade não cresça dentro de você. Maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de